um sábado, para mim é um sábado bonito, né? E chovendo, que tem que chover, eu acho que é um sábado bonito hoje. Pode não estar bonito o sol lá, pino, né? Mas chovendo é importante. Vamos lembrar o que a gente passou, né? Nesses 3 últimos anos, sem nada de chuva, e agora tá bom, né? Pena que, obviamente, as enchentes, boa parte das lavouras estão embaixo d'água, isso é um número, a gente conversou aqui até a semana retrasada sobre esses números, e que impactavam na produção, né? Mas melhor com água do que sem água, né? 24 graus nesse momento, sensação, tô aqui com o Cleocum praticamente, né? Sensação de 25, 85 de umidade. 10 por 11 a pressão. Essa 10 por 11 a pressão tá boa, né? E pra semana? Pra semana? Pra semana acho que é dia 9, que tem mais uma chuva bem boa. Tem uma previsão de uma chuva bem boa. Amanhã máxima 28, mínima 17, segunda com chuva, terça com chuva, mas não é grandes quantidades não, pelo que eu tava vendo essa semana. Mas pro dia 9 sim, no dia 9 tem um volume, dia 9 no outro final de semana. Tem mais uma quantidade boa de chuva. Mas tá bem. Aqui pro lado ali de casa, ali pro lado da Barra, 15 quilômetros da cidade aqui, eram 7 da manhã, a hora que eu falei com o pessoal de fora, e tinha dado 60 milímetros, né? Não sei como é que foi o restante. Tu viste alguma coisa, Roger? Como é que foi o restante de chuva? Tu viste, Tuca? De chuva? Não, mas alguém comentou aqui no programa? Mais de 60? Olha aí. Diferença. 110. No João Paulo Kuhn, 110. Tem uma diferença. Quanto? Aonde? Salso 45, Passo 65. Aí o Passo já vem vindo na linha ali. Camoti 74, foi disparelha. Mas tá bem. É isso aí. 60. Não, tá. Ao menos isso. Ele começou a rezar, eu já disse pra ele. Na cidade até às 7h30 da manhã, 60 minutos. Vai fechando, né? Tem uma 80 na balança. Bueno, gente. Conversa de hoje, eu não sei se não é uma das mais difíceis que a gente passando, que a gente passa pelo agro. Pelo agro não, né? Isso aqui não esse tema não é privilégio do agronegócio, tá? Eu acho que é de uma forma geral, eu acho que vem numa batida, vamos chamar assim, num momento de gerações que estão vindo, que pensam um pouco diferente do quanto a geração que está na gerência de negócios está na frente desses negócios. O tema de hoje é da gente falar um pouco de RH, né? Formação de lideranças, como buscar pessoas boas que possam ocupar esses cargos, e não só isso, talvez até descobrir pessoas que realmente tenham o perfil, né, que possam se desenvolver para assumir esses cargos, né? Bom, aí quase que uma mágica esse aí, né? Às vezes não, eu sempre comento, e quem nos escuta aqui vai saber que eu sou repetitivo nisso, que o agro não precisa muito de agrônomo, veterinário, e precisa mais de psicólogo, né, para poder realmente evoluir mais no seu negócio em si, né? Mas eu tenho só um pouquinho de tempo em relação a isso, e quem está aqui para falar conosco é que tem propriedade para isso. Está aqui conosco Débora Blanco, que é psicóloga do trabalho e gestão de pessoas. Bom dia, Débora, tudo bem? Bem-vinda. Também conosco aqui, Valentina Albornoz, e da AgroTeams. Bom dia, Valentina. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Débora, Ana.
Bom dia a todos os ouvintes. E também Ana Luísa Schultz, também da AgroTeams. Bom dia, Ana. Bom dia, gente. Bom dia, Bernardo, Débora, Vale e a todos aí que estão num sábado chuvoso nos ouvindo. Bom dia. Como é que tá por aí também? Tá chovendo aí, né? Tá chovendo. Deitando água. Bastante? Bastante. Mas tá bem. Valentino, começo contigo. A gente sempre tem eu, propriamente, tenho uma proximidade com vocês e gosto do trabalho de vocês, e vocês sempre estão me atualizando em relação ao que vocês estão fazendo. E aqui a gente sempre deixou os microfones abertos para vocês, porque sempre é um tema difícil da gente tratar. E que precisa mais treinamento, que precisa entender como o campo, as pessoas que lá trabalham, reagem melhor aos treinamentos que se faz, né? Adaptar, talvez, treinamento de empresas da cidade, vamos chamar assim, é bastante difícil tu levar para dentro do campo, né? Para dentro das propriedades. E isso leva tempo. Vocês já estão nesse caminho já há um tempinho, né? Então, eu queria que tu nos atualizasse em relação ao que vocês estão agora programando para fazer. E, bom, daí a gente entra nesse tema e vamos ver o que a gente pode fazer realmente para achar o caminho. Joia. Não, realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande, assim, de profissionalizar, né, o nosso setor dentro da fazenda, né, são negócios familiares. E temos uma barreira cultural, né, Bernardo, em relação ao pessoal da equipe, né, que presta serviço, digamos assim, para a parte operacional do agro. E nessa nossa caminhada aí, a gente tem visto, assim, bastante abertura para os temas que a gente tem trazido, né, e para os formatos que a gente tem trabalhado, tanto a nível das nossas consultorias focadas em gestão de pessoas, quanto na escola do campo, né. Mas também tem algumas resistências e algumas, digamos assim, alguns poréns, né, que são as diferenças de perfil, de mentalidade, né, que acabam acarretando aí em alguns pontos mais delicados para a gente tratar, que traz todo esse tema aí que a gente está trazendo agora, que é o ponto-chave, assim, do negócio, né? Talvez a Débora concorde conosco aí, que é a liderança, né? Então, hoje nós estamos nos posicionando no mercado mais digital, estamos trazendo a Escola do Campo num formato online, focado na liderança, seja ela o gestor, o gerente, né, o capataz, enfim, para que a gente possa ir bem no cerne, né, das questões da mudança cultural dentro das empresas rurais, porque os nossos treinamentos da escola, as nossas consultorias, a gente traz muita questão da parte técnica também, muitos parceiros, né, na parte de produção e tudo mais, mas cada vez mais a gente se convence que o grande diferencial são as pessoas, é o comportamento delas, é a forma como elas se comunicam, a forma como elas deixam clara a visão do negócio, né? E como elas engajam, assim, e se conectam com a equipe, né? Então, a gente está trazendo aí um curso novo, que se chama Líderes do Campo, vai ser um curso 100% online, e também depois a gente pode falar dos outros produtos que a gente vai lançar aí para frente, mas especialmente agora, na semana que vem, a gente já começa com esse curso aí, 100% online, tá bem? Essa condição das pessoas que estão nestes cargos hoje, de onde as pessoas chamam vocês para dentro da propriedade, vão fazer um treinamento, ou até mesmo quando vocês fazem os cursos, qual é a idade das pessoas que estão nessas posições de liderança? Está nos contratando? Como? De quem está nos contratando? Não, de quem está na posição de liderança dos grupos. Tu diz gestores ou liderança operacional? Nos dois. Nos dois. O curso é por dois, né?
para esse público, né? Isso. Tá. Olha, tem muita gente nova assumindo posições de liderança, né, que são sucessores. Isso é um tema bem complicado, assim, que a gente traz tanto no curso quanto nas nossas palestras, que é a sucessão tanto na gestão do negócio, que tem uma diferença enorme em relação à parte de perfil, de gerações, né, e também na equipe, porque isso dá um choque generacional, assim, né? Então, a gente tem diversas situações, não tem um padrão. A grande maioria está aí, prefere colocar pessoas à frente da equipe que tenham mais de 45 anos, mais nesse sentido, assim, né? Que sejam pessoas mais maduras. E já é aquela geração, né, Bernardo, que a gente conhece, que sabe que se criou no campo, que já tem aquela vivência, né? Mas tem pessoas se destacando com 25 anos, 28 anos, né, 30 anos, que já estão à frente das equipes e que sofrem muito quando tem que liderar pessoas mais velhas, né? Então tem uma mistura muito grande, assim, não temos um padrão, né? E isso é uma das coisas que a gente vem assumindo, assim, essa bronca, não só nos nossos clientes, mas na região, de tentar levantar esses números, né? Porque nós não temos nenhum número, né? Se nós tivéssemos outras empresas trabalhando com gestão de pessoas focada na pecuária, na agricultura, há mais tempo, nós talvez teríamos esses números, inclusive de média salarial, de processos de bonificação, de benefícios, né, de formato de trabalho, que está mudando bastante, né? Então depende muito, assim, até da localização da fazenda. Então, mais ou menos nesse sentido, assim, não temos esse padrão e temos de tudo. Ana, nessa condição até a Valentina toca num ponto da questão da bonificação. Tu sabe que eu tenho uma ideia de que às vezes a gente pensa de que as pessoas mais reagem só pelo dinheiro, né? E tem bastante condições dentro do campo que muita gente recebe realmente bem, muito bem. Ainda mais ter referência, né? E aí quando tu vai para um treinamento, a pessoa se sente mais atendida, né? Olha, estão melhorando, estão me melhorando, né? Querem que eu melhore. E eu acho que acaba elas tendo uma resposta maior sobre isso, né? Sobre esse aspecto do que a própria remuneração em si, certo? Tem esse perfil, vocês veem que acontece isso? Excelente ponto. A gente estava até essa semana falando justamente e levando números que condizem com essa situação. Na verdade, a gente tem, trazendo um pouquinho dessa pergunta anterior, a gente rodou uma pesquisa com uma faixa de 70 produtores aqui na região, bem como a Vale trouxe, não tem um padrão, mas uma faixa etária de 50 anos. Ou seja, a gente tem hábitos e condicionamentos que vêm de uma geração anterior. E está vindo essa nova geração e justamente tem alguns conflitos diários sobre pensamentos, comportamentos e atitudes. E nesse sentido, a gente fez um levantamento, uma faixa do universo de 200 pessoas que trabalham no campo, 36% relatam que é importante o financeiro e veio como o primeiro argumento. Então, não chega nem na metade desse número. Então, o que isso nos faz pensar? Que é nesse momento, não só como curiosidade, que a gente precisa conhecer a equipe, a gente precisa saber o que é valor para as pessoas que trabalham conosco, e aí sim montar um plano. O que a gente vem verificando? Tem uma avidez muito grande para querer bonificar as pessoas, mas tem uma discrepância ainda maior sobre o que o dono pensa e o que a equipe sente. E eu acho que é essa linha condutória que a gente precisa equalizar ela, precisa aproximar. E aí entram alguns momentos estratégicos, algumas ferramentas que são até antigas, que fazem com que isso aconteça, né? Tem vários relatos, assim, Bernardo, sobre, eu quero pagar, de repente, um salário, mas eu não sei se é um salário e meio,
ou se a gente estratifica e coloca valores por atividades. E aí, quando tu vai falar com o colaborador, ele relata assim, pá, eu às vezes gostaria de receber um muito obrigada e o que realmente eu estou fazendo e eu estou entregando o meu melhor. Não desmerece ganhar mais, todo mundo quer ganhar mais, com certeza, mas em que momento que se ganha mais, em que momento que a gente abre um plano para que se tenham outros benefícios, né, e não só financeiro. Como é que tu vê essa questão, Débora? Porque algumas semanas atrás, eu passei por exatamente isso que tu está comentando, né? Eu realmente passei por isso e recebi esse feedback, né? Porque a gente ia acertar algumas coisas e a pessoa me disse, não, mas é que eu queria realmente que tivesse olha, teu trabalho está muito bom, né? E aquilo me fez pensar, né? E é por isso que eu trago esse questionamento, né? Tu vê da mesma forma, Débora? Como é que tu vê isso aí? O importante, né, e já parabenizando a Valentina e a Ana Luísa aí para a gente estar conversando, importante estar trazendo esse tema, né, Bernardo, pelos desafios que a gente tem, e isso a gente diz que só muda o endereço, tá? Estamos falando aí do agro, e é sim importante ir adaptando para que realmente esteja de acordo com a natureza do negócio, né? Porque quando a gente fala de recursos humanos, gestão de pessoas, comportamento humano, ele é comum, né? Ele tem os mesmos desafios em diferentes endereços. É que nem as famílias, a gente tem os desafios e as dificuldades e os endereços são distintos, né? Eu queria convidar vocês para a gente poder fazer uma reflexão pela minha experiência em gestão de pessoas, né? De 23 anos, em formação tanto em psico quanto em RH, que a gente está falando de 2 temas, engajamento e mentalidade de crescimento. E esses desafios, eles perpassam pela parte estratégica e pela operação. Eu trabalho com métodos de gestão de pessoas, então, por exemplo, as pesquisas de clima, onde a gente faz um levantamento e pode mapear a percepção das pessoas, porque cada vez mais hoje a gente tem os desafios de conseguir chegar pelos diferentes perfis no que engaja as pessoas. E aí perpassa pela liderança conhecer. Sim, tem dentro dos métodos de gestão de pessoas a parte da estrutura. Então tem aquilo que é que nem em qualquer lugar, né? A gente tem, por exemplo, em cargos e salários, a gente tem a estrutura de movimentação, horizontal, vertical, mas ele não é o único algo que motiva todo mundo, né? Então a gente busca identificar como gestão de pessoas e com os métodos, mas também precisa de quem está lá no dia a dia, observando. Porque eu posso ter definido benefícios, algumas empresas hoje têm benefícios flexíveis, mas é sim a liderança que está fazendo a conexão disso. Por quê? Porque ao identificar e saber, né, também conhecer e saber também de ferramentas, hoje a gente diz que tem a caixa de ferramentas do líder dentro, né, para proporcionar um ambiente de segurança psicológica. O que a segurança psicológica é? A gente vem aí dentro da área de segurança em si, sempre avançando mais, porque é mais palpável a segurança do trabalho física. A gente já tem identificado, porque é quantitativo, insalubridade, periculosidade. A segurança psicológica, ela não é palpável, e isso perpassa por um trabalho em equipe. Aqui a gente está trabalhando em equipe. Eu vi que quando chegou aqui, te passaram as informações, e como isso é mais gostoso. Ir resgatando, porque a tecnologia faz e força para a mentalidade de crescimento. A gente precisa seguir se adaptando. O mundo está evoluindo, que maravilha. O robô está aí. Mas as mudanças necessárias de perfil, elas não estão conseguindo acompanhar. Então, o Fórum Econômico Mundial fala já de upskill, reskill, né? Que a gente traduzindo skill é competência. Up é cargos e atividades que precisam ser atualizadas. E outros reciclados. Né? Então, pensar no motorista do trator. Antigamente se dizia assim, tem que ser bom de braço, porque tem que saber, né? Se o pneu ali está... Dirigiu, tem que dirigir bem. Né? A força da direção, a força do... Hoje, né, é um perfil, ainda é up, por quê? Porque ainda existe, é necessário um operador, só que hoje é um operador de uma máquina. De um computador, quase. Que se vai com a força do dedo lá, acabou, né? Acaba com o investimento ali daquele equipamento. Então, essa continuidade de atualização é que faz com que seja uma força-tarefa.
muitas vezes isso acaba ficando um pouco sem trabalho em equipe, e esse trabalho em equipe também é da gestão estratégica com a gestão imediata. Se estivermos alinhados, e a área de recursos humanos, há muito tempo atrás, era assim, terceirizado para o RH, e o RH abraçava isso. Certo. Então, assim, o RH seleciona, o RH desenvolve, treina e o RH desliga. É um trabalho em equipe. Porque aí sim a gente vai estar trabalhando com a mentalidade de crescimento e com engajamento, fazendo conexão. A gente está tendo que resgatar algumas coisas de trabalho, de eu gostar de trabalhar, e trabalhar em equipe é muito bom, e é isso que o robô não faz. E está trabalhando isso, eu tenho também uma parte de treinamento e capacitação, não só de liderança, mas trabalhando essa questão de engajamento e mentalidade de crescimento. Tenho feito mais presencial pela facilidade de engajar. Sim. Porque é poder proporcionar que as pessoas queiram se atualizar e que isso seja gostoso, porque muitas vezes a gente tem um conceito que atualização é um curso que a gente tem que ficar lá ouvindo e assistindo. Então, esses são os nossos desafios como recursos humanos, adaptar as metodologias para que também possa haver esse engajamento. Né? É claro que o vivencial é muito, muito gostoso. Claro. A questão é a viabilidade disso, o acesso, né? A tecnologia, ela vem também nos ajudando a estar mais presente com a informação, porque isso abre mentalidade, né, que a gente chama do mindset, o conhecimento, seja ele técnico ou de comportamento, ele oxigena, né, a mente, abre a mente e faz a gente enxergar diferente. A questão hoje é como a gente enxerga, ou às vezes tem colaboradores que precisam se reconectar com o seu trabalho, às vezes, e a gente perpassa por isso na carreira, tem momentos que a gente está bem, por isso que em pesquisa de clima a gente vê o tempo de empresa, porque é que nem casamento, os primeiros 2 anos é tudo maravilhoso, né, tá todo mundo apaixonado, até tem umas coisinhas assim, mas a gente não quer enxergar, né, guria. Mas imagina assim, aí depois do perfil, né, na pesquisa a gente vê assim, na mediana, né, de 3 a 5 anos, a gente já enxerga algumas coisas, mas a gente, não, vamos em frente, vamos, não, a gente tem, né, a gente acredita. Relação de trabalho, porque na verdade a gente tem a relação das... 3 a 5 anos, né? 28. Então... Vou chamar seu João para saber o que ele está achando. A partir dos 10 anos. Aí depois, a partir dos 10 anos. A partir dos 10 anos, o engajamento já é na ajuda de poder treinar os outros. Porque isso ajuda a gente a se sentir também fazendo parte, ajudando. Eu acho que não tem crescimento maior do que quando tu transmite o que tu conhece e ensina o outro. Eu não conheço se tem maior. E é esse legado que liderança, por isso que líderes têm que ter uma experiência e um tempo e ter despertado para o gostar de orientar e querer pegar uma caixa de ferramentas de orientação. Então, quando tu falou no início, né, por acaso, que todos nós somos psicólogos do trabalho, quando a gente identifica que a gente gosta de deixar legado e que isso é significativo, porque do despertar isso nas pessoas, né, o trabalho, ele é não só sobrevivência, e sim essa conexão de gostar, e o campo, principalmente, né, quando a gente às vezes tem essa questão do tempo, do deslocamento, então é mais importante ainda ter a conexão e gostar do que faz, e realmente até às vezes é difícil querer se aposentar, né, aí depois é difícil se aposentar, porque a conexão, o engajamento é tamanha de vida, é de vida em carreira. A gente também hoje tem pensado, tem tentado trazer formas dos 50+. As pesquisas em comportamento humano também estão avançando para o engajamento 50+, porque é um outro sentido de trabalho daí. Aí precisa muito mais até conexão, né, e momentos assim, diferentes, né, de dedicação ao trabalho, mas não abandonar o trabalho, porque trabalho é vida, trabalho, né, tem essa vibe gostosa, essa coisa boa. Eu semana passada, eu tive uma eu vou chamar de experiência que eu achei bem interessante, porque é uma determinada pessoa me comentou, tá, de que o pai, que é um gerente de lavoura, ele estava querendo trocar de ares, tá, por diversas situações assim, e que se eu sabia de alguém, bom, sempre indicar é muito complicado, né, ainda mais com quem a gente não teve experiência de trabalho. Bom, aí eu fui atrás de pessoas
que conheciam essa determinada pessoa que queria trocar de ares, né? E incrível é que foi unânime com todos que eu falei. Eles me disseram o seguinte: tia, esse cara é excepcional. Esse cara não precisa perguntar para onde ele quer trabalhar. Esse cara pode escolher para onde ele quer trabalhar, né? E esse cara pode pegar a lavoura pequena e levantar a lavoura, e como pode ser gerente de lavoura grande, porque tem total capacidade, né? E um cara com mais de 60 anos, acredito eu, tá? Não, eu não tenho certeza, mas acredito eu que seja com mais de 60 anos. E é um cara que já passou por várias equipes, assim, de tanto treinando gente nova quanto gente mais velha, e num cargo de gerência. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o quanto é importante ele ter esse perfil para mais tarde, eu quero fazer outra coisa dentro, sair, trocar, né? Não necessariamente, não sei mais o que fazer. Não, tu pode ir para a granja do lado e desenvolver aquele trabalho lá, né? E que as portas estão 100% abertas. Eu achei isso fantástico, né? Primeiro pela proximidade que tinha com a pessoa, mas eu achei fantástico porque eu fui sondar os demais, e os demais me disseram: esse cara não precisa referência. Não precisa referência, esse cara escolhe onde ele vai trabalhar, né? Então isso eu achei fantástico. Bom, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, gurias, porque é um tema que a gente vai indo e que as dificuldades que a gente tem, que passa pela experiência de vocês que estão lidando com essa turma direto, né? E treinando eles. Com certeza, né, Bernardo? Sabe que eu estava ouvindo a Débora falar, e aí vou trazer algumas coisas assim do que a gente tem vivido na prática no campo, né? Conversando com o pessoal que está prestando serviço, que está no ambiente operacional. E uma das coisas assim que nos chama atenção, essa questão da resistência da cultura do curso, né? Quando a gente está fazendo o nosso despertar, que é o nome que a gente deu para a nossa análise organizacional, que é o diagnóstico, né, da equipe, tem uma pergunta que a gente faz que é sobre se a pessoa gostaria de fazer cursos, né? E aí, imediatamente, existe uma resistência maior, né, conforme a idade da pessoa. E quando ela é mais velha, geralmente ela diz: não, curso não, curso eu já aprendi tudo, né? Mas aí quando tu pergunta, inverte, né? Muda a pergunta, assim: não, mas o que mais que o senhor gostaria de aprender? Não, mas eu gostaria de aprender sobre tal coisa. E aí o formato, essa questão da cultura, assim, é muito engraçado. E outra questão que a gente viveu, assim, no desenvolvimento de capatazes, enfim, né? Nós conversando com o capataz e perguntando para ele em relação a como é que era essa questão da liderança para ele, quais eram os exemplos que ele tinha e tal. E aí ele disse: não, mas eu nunca gostei de mandar, né? E aí o cara tá de líder faz 15 anos, né? E então isso reflete numa liderança tóxica, numa liderança que influencia negativamente o clima, né, e que geralmente gera um desestímulo na equipe e que, enfim, tu acaba descobrindo outras coisas que não são legais, né? E quando a gente faz essa pesquisa de clima que a Débora trouxe, ou está mais presente, conversando, conectando a equipe com o líder, a gente entende que tem um livro que se chama Pipeline da Liderança, não sei se vocês conhecem, é muito bom esse livro, e ele traz as escalas, né, os níveis de liderança, e é extremamente importante o líder maior, a liderança ali da gestão, entender qual é o nível que os líderes de campo estão para poder fazer esse acompanhamento, essa atualização que a Débora trouxe, porque muitas vezes o cara já sabe manejar campo, já sabe calcular as cargas, ele entendeu como é que é o manejo, ele não precisa mais de treinamento técnico, mas ele precisa desenvolver outras competências, né? Que é essa parte mais voltada principalmente à comunicação, à influência que ele tem que ter na equipe, né? E aí dá um pouco, tu dá mais autonomia para ele, mas ele não está pronto. Tu não preparou ele, né? Tu deixou ele sozinho ali, e esse cara começa a ter dificuldades, e aí começa a rodar gente na equipe,
né? E aí começa toda aquela bola de neve, assim, né? Então... Esse é um ponto, Ana, que eu acho legal, que é o seguinte... Legal não, mas é que eu acho importante, que é o seguinte... A rotatividade das propriedades, né? Você conversa, assim como vai conversar com os proprietários, tem gente que está há 30 anos, 40 anos, tá joia. Tem outras que a rotatividade não dura ano, é tão alta que as pessoas não fazem aniversário dentro da propriedade, tá? Essa questão de não fazer aniversário dentro da propriedade, eu acho que ela está muito ligada ao gestor, né? E não às pessoas. Porque vai de encontro a propriedades que têm, de empresas que têm uma construção, vamos dizer assim, hábitos, tem outro nome, faltou o termo, mas como é? Cultura? Cultura, exatamente, que tem cultura na propriedade, que tem cultura na empresa, né? Então, se tu não tem essa construção, bueno, teoricamente a tua rotatividade tende a ser alta, né? Ao encontro disso, também vai o seguinte, de tu saber, acho que vocês comentaram isso, de tu saber identificar as pessoas para os cargos. Porque daqui a pouco, uma pessoa está se destacando no trabalho porque tecnicamente ela é muito boa. Então os resultados técnicos desta pessoa são muito bons. Como tu tem um retorno muito grande por aquela pessoa dos seus resultados técnicos, tu acha de que aquela pessoa é capaz de gerir os outros. E aí acabou o cara. Porque o cara não é capaz de fazer isso. Né? Né? Então, tu saber ler quem pode estar em cada cargo é determinante para tu construir uma cultura e uma equipe. Né? Vocês querem comentar uma coisa, Ana? Bernardo, é um grande item, assim, um fator importante que tu traz, o que a gente vem observando. O tempo médio da empresa de 1 ano, 1,6, 1,9 até 2 anos, e inferior a isso também, que é o não cumprir aniversário, né? Não fecha nenhuma safra. Tem vários, quando a gente coloca um zoom, tem vários desafios empresariais. Faltas de processos, começando para processo de seleção das pessoas. Então, hoje o mercado ele carece muito nisso, no agronegócio, com certeza. A grande questão, e por várias vezes vem a pergunta do tipo, gurias, vocês fazem a seleção? E a nossa resposta é, a gente não capta a pessoa do mercado e traz para a empresa. A gente prepara a empresa para que se tenha uma boa seleção, com perguntas-chave, com que faça com que o gestor entenda que se no dia ele não está, alguém vai ter que selecionar por ele. A empresa está pronta para isso ou está centralizado numa pessoa só? O que acontece quando um novo integrante chega, e muitas vezes a gente estava discutindo isso, que é muito caseiro, né? Tem uma apresentação ali do sistema e tem lugares que a gente viu 4 meses já na empresa e o funcionário ainda perdido, numa faixa de uma instância de 18 quadras, 15 quadras, ou seja, é um tamanho, mas também poderia ser amenizado isso. Então, essa questão de trazer a rotatividade, os desafios que tem, o tempo que isso leva, a gente vai precisar, sim, preparar e corrigir os erros mais rápidos. Com certeza, a Débora tem vários exemplos aí de toda essa jornada que ela iniciou há tanto tempo atrás, mas a gente ainda tem um gás e uma lacuna a cumprir e preparar esses estabelecimentos para que reduza, né, essas situações, que se tenha uma melhor percepção de que o treinamento faz sentido, as pessoas entendem muitas vezes, principalmente de campo, um acolhimento vindo por treinamentos, mas treinamentos por si só não resolvem problemas se a casa está bagunçada. Eu sempre levo assim até os clientes, eu digo, tem situações que a gente não pode, e o treinamento por si só se chega num ambiente que precisa se estabelecer melhor, é como se a gente tivesse passando o pano sem varrer a casa. Então a gente vai dar uma tapeada, mas não tem uma continuidade do processo, porque aí acaba até queimando a ferramenta, queimando o encontro. Não, a gente vai se encontrar, mas não resolve nada. Então, a gente entender as lacunas,
perceber que precisamos cuidar disso, e muitas vezes a gente não tem todas as respostas. É a construção. E o que a Débora trouxe, bem legal, essa questão da estratégia com as pessoas, em sentimento de equipe, cooperação. É importante isso para as pessoas que ali estão. E trabalhar em equipe é lindo, é maravilhoso. Eu sou apaixonada e me incomodo se eu estou muito sozinha. Eu gosto dessa relação de pessoas, mas desde que tenha um ambiente saudável, senão se torna um problema. E cada vez mais a gente quer entrar num casulo, se posicionar com as nossas armaduras e minar o ambiente, o meio, e é isso que muitas vezes acontece, a gente ter essas pausas. Eu vejo essa questão que tu comentaste, muito claro quando tem que contratar pessoas, né? Do tipo assim, as coisas estão... tá meio bagunçado aqui. Tá todo mundo cheio de serviço, certo? Vamos contratar mais gente, tá? Aí tu começa a encher de gente, e os problemas continuam, né? Exatamente porque os processos não foram corrigidos. Então, é isso de tu varrer antes de passar o pano, né, que tu comenta. Então, eu vejo que esse também é um problema, que é para resolver o problema rapidamente, contrata mais gente e rapidinho né, o serviço diminui, fica mais espalhado, né, mas a resolução realmente do problema não acontece, né. Eu queria continuar um pouquinho nessa questão anterior, Débora, que é bem... que eu acho que é importante, porque vai ao encontro do que a gente comentou lá no início, do problema do gestor, de saber identificar, né? E tu tem experiência tanto em empresas do indústria, do ramo na cidade, serviços, né, serviços, do que e no campo também, né? É realmente assim? Tu acha que precisa ter melhor leitura do gestor de quem colocar em qual lugar? Isso. Aí a gente volta a falar, como estava bem colocando a Ana Luísa, que é um trabalho em equipe também da área de RH com a gestão estratégica e com os líderes imediatos. Porque a gente tem aquilo que é estrutura e de métodos, que aí a gente fala dos requisitos, do perfil do cargo, que vai dar embasamento para a carreira, para os itens que vão fazer as pessoas se movimentarem, seja naquilo que a gente estava falando, né, do de se atualizar, ou de daqui a pouco estar pronto para um cargo melhor, algo que vai precisar de uma especialidade maior. E aí a gente está falando também de duas coisas, que se fala das competências de base, as hard skills, que é competências técnicas, e das soft skills, que são as competências comportamentais ou socioemocionais. E essas é onde o treinamento comportamental vai buscar ajudar nesse desenvolvimento, porque a gente diz que a gente contrata por requisitos técnicos e desliga por requisitos comportamentais. E hoje a área de RH ela precisa avançar para que se possa dar suporte também aos líderes e à gestão da empresa na área de desenvolvimento. Por quê? Porque é natural que as coisas aconteçam primeiramente naquilo que é preciso pagar e estar de acordo com os impostos, que é a área de departamento pessoal. Tem que fazer tudo certinho, organizado, né? Mas o que trabalha a parte comportamental e também técnica, que é os outros subsistemas de RH, né? A parte de cargos e salários, a parte de seleção, ajudar, porque também prepara o líder, dá uma caixa de ferramentas, ele também precisa de suporte. E esse suporte vem da área de recursos humanos, de desenvolvimento, que a gente chama, que é também ter alguém ou ter pessoas que possam estar junto com a gestão das pessoas, a gestão da empresa, fazendo esse trabalho em equipe, esse trabalho alinhado, que a gente diz então, né, a gestão estratégica, os recursos humanos da área de desenvolvimento, porque às vezes esse líder ele pode estar super preparado, mas ele precisa trocar uma ideia, ele precisa conversar. Então nessa questão hoje, né, de seleção, inclusive tem uma oportunidade que eu trabalho o serviço de seleção, que é a coordenação administrativa de RH, estou com uma oportunidade, mas está um desafio identificar pessoas que queiram são identificadas com a agro, que queiram estar residindo de segunda a sexta-feira lá, porque é preciso estar lá,
né? É preciso estar ajudando o líder, tem um coordenador técnico, e a empresa está com essa inovação, querendo investir nisso, querendo ter a parceria dos recursos humanos na área de desenvolvimento, porque eles têm alguns programas, como o programa 5S, por exemplo, então, é uma metodologia bem antiga que a gente vem reciclando ela também, porque ela ajuda a fazer o básico, mas desde que isso seja com conexão. É por que eu estou fazendo. E esse porquê dá sentido ao que está fazendo, que gera engajamento e gera mentalidade de crescimento, que eu quero ir para um treinamento, seja ele técnico ou vivencial. Porque é bom, porque eu me senti melhor, porque eu enxerguei diferente o meu trabalho. E aí, quando o treinamento gera engajamento, e quando o líder no feedback consegue gerar engajamento, só que não é sozinho. A área de RH, ela está para ajudar, né? Não fazendo esse papel de pegar para si, para selecionar. Sim. A tomada de decisão, ela é conjunta. Ela precisa ser conjunta com o profissional, o líder que vai estar lá orientando tecnicamente, mas também ter ajuda nessas outras formas de orientação, que é a orientação do comportamento, não a orientação técnica. Sim. Então, a gente olha técnico, hard skill e soft skill, né? E vai tendo, para soft skill, precisa de ajuda. Por mais que tu prepare o líder, dê uma caixa de ferramentas para ele precisa de ajuda. Ajuda, às vezes, até de alinhar a percepção antes de dar um feedback. Deixa eu trocar uma ideia contigo para ver se tu observa a mesma coisa que eu estou observando. E aí ele se prepara para ir lá conversar. Porque no solo é a mesma coisa, né? A gente diz que a influência nas pessoas não é muito diferente do preparo. Então, a gente fala que prepara terreno, maneja, né, o terreno para convidar a participar. Convidar a participar é dar um feedback legal e responder produtivamente, que a pessoa olhe aquilo como uma coisa boa, que seja para ampliar a percepção, para olhar diferente o seu trabalho, mesmo que eu vá falar sobre uma falha, mesmo que eu precise dar aquele feedback mais difícil, né? Mas às vezes o líder precisa trocar uma ideia antes. Às vezes ele sente também sozinho lá, com a caixa de ferramentas sozinho, mas e aí? Será que é isso que eu devo agora ver? Eu vi no curso, eu troquei, né? Por isso que a interação do treinamento é muito bom, porque às vezes a própria equipe se diz para si mesma as coisas de forma diferente. Então, por que responder produtivamente? Para a gente olhar para que tudo isso que a gente está discutindo, está abrindo a mente, a percepção, é para enxergar algo diferente, mas enxergar melhor. Enxergar melhor. Essa condição de buscar treinamentos ou até mesmo de melhorar essa parte dentro das empresas, deixo essa pergunta para as três, né? Vocês acham que precisa propriamente cada empresa ter um setor de RH ou ele pode ser um serviço terceirizado ao ponto de que nós montamos um planejamento para essa propriedade com visitas mensais? Não sei, estou jogando ao vento aqui, querendo saber da opinião de vocês, porque daqui a pouco a empresa quer fazer isso, mas é uma empresa pequena que não tem capacidade de ter um setor de RH, certo? De ter uma pessoa específica na sua folha de pagamento destinada a isso, tá? Existe esse serviço? Vocês fazem isso? Vocês vêm com essa possibilidade? Começa contigo, Débora. Sim, porque é preciso olhar a condição e a estrutura pelo número de pessoas. A mesma coisa do quanto é suficiente o número de líderes para a equipe. Porque Sim. Vai para a questão da complexidade do trabalho, né? Tanto daquilo que é executado, por isso que atividades e ramos de atuação de risco acaba sendo obrigatório ter uma estrutura de suporte mais adequada, porque a atividade envolve risco. Claro. Não se consegue e nem se pode, aí a gente volta para essa questão da segurança psicológica, né? Então, é dentro da análise da estrutura organizacional, das demandas, do tipo de atividade, do tamanho da equipe, que vai se ver essa necessidade. O serviço terceirizado, ele é para ajudar nessa organização e na manutenção. Para manutenção depois, certo. É preciso, muitas vezes, melhorar também essa estrutura, né? Ter esse investimento para que garanta a manutenção daquilo que foi trabalhado nesse trabalho terceirizado, né, de prestação de serviço. Ana ou Valentina? Sabe que é bem o que a gente está fazendo hoje, né, Bernardo? O que acontece? Hoje nós temos fazendas aí com
3 funcionários, 5 funcionários, 10, 15, 20, né, 30, tem todo esse universo aí. E justamente, assim, por uma questão cultural e também, digamos assim, de distâncias, né, do meio urbano e tudo mais, nós não temos as fazendas, elas não têm um perfil assim para aderir um RH como uma empresa urbana, né? Ele sendo considerado dentro da folha de pagamento. Até porque nós também não temos muitos profissionais ligados ao agro que sejam formados nessa área, né? E o modelo que a gente está validando assim é justamente o nosso modelo de consultoria, mas ele visa muito fazer toda uma estruturação de cultura, de processos de gestão de pessoas, né, de treinamento e desenvolvimento dos líderes para que eles mesmos, né, o gestor, o gerente, o capataz, eles venham a assumir o papel do RH de uma forma mais pontual, né, e que, sim, de vez em quando, ou através de uma consultoria, você tenha alguém mais especializado nisso aí, para a tomada de decisão, né? Porque a todo momento existem questões que acontecem dentro do negócio, assim como a gente tem esse modelo de consultoria da parte produtiva, né? Por exemplo, tu sabe manejar pasto, tu sabe como implantar uma pastagem, como manejar um gado, só que de vez em quando te dá alguns problemas que tu precisa ter um suporte para tomar uma decisão, trocar uma ideia, ter uma visão de fora, né? Então, nesse sentido, eu vejo muito campo assim, para essa adesão e traz um conforto para o negócio, porque o RH ou a gestão de pessoas, enfim, né? O nosso trabalho ele vem com o intuito de profissionalizar o negócio, né? E sem profissionalizar, tu não vai chegar a lugar nenhum, porque essa falta de segurança psicológica, muitas vezes é uma falta de clareza no papel da pessoa, na função. Ela está lá há 4, 5 anos e ela não entendeu ainda o que ela está fazendo ali. Isso é uma falha da empresa, né? É uma falha de um processo, que não está claro, que não está definido. E aí, muitas vezes, tu vem, porque falar, e acho que a Débora trouxe uma forma muito legal, assim, essa questão da estratégia, né? O RH, sem estar ligado aos objetivos da empresa, a missão, visão, valores, metas, ele não tem um papel muito efetivo, né? Senão ele vai ficar só ouvindo pessoas ali, né? Fazendo uma parte mais até clínica, né? Do ambiente, mas ele tem que estar ligado com a estratégia. Ele tem que... Tu chega, primeira coisa, tu conversa com líderes, o que tu quer? Para onde tu quer chegar? Quais são os teus números? As tuas metas? Porque o pessoal tá batendo arreio todos os dias aqui, não sabe quantos terneiros tem que nascer, quantos tem que sobreviver, quanto peso tem que ganhar na pastagem, sabe? E isso é uma dificuldade muito grande, que é cultural. A gente vive no meio de fazenda que é conservador. A gente tem medo de incentivar o intraempreendedorismo dentro das fazendas. A gente tem medo de setorizar, a gente tem uma tendência a centralizar, a não delegar, né? E isso cada vez mais sobrecarrega o gestor. Aí tu vê os produtores nas veterinárias, enfim, em lugares públicos, reclamando que não tem jeito para trabalhar e que as pessoas não são capazes. Mas não é bem por aí a coisa, né? Precisa ter um momento mais desafiador, mais arriscado, para também dar autonomia para as pessoas, criar essa autonomia, né? Nesse ambiente, assim, né? Ana. Bárbaro, complementando essa fala, tanto da Débora quanto da Vale, eu acredito que, independente do tamanho da propriedade, claro, propriedades maiores condicionam melhores e os setores, principalmente de RH. É importante a gente abrir o cargo do gerente, do gestor e inserir as características relacionadas à gestão de pessoas, aos cuidados, como responsabilidade. É um trabalho um pouco homeopático e no seu tempo que a gente vem fazendo para que, voltando àquela pergunta, aquele comentário, Bernardo, a gente não está acostumado a olhar para o campo e olhar para as pessoas, quase que ao mesmo tempo. A gente está acostumado a olhar para o solo, a gente está acostumado a ver o pasto, a gente está acostumado a ver se chove, se não chove,
A gente está acostumado a ver o carrapato reclamar dele, só que agora nas discussões está vindo muito problema da rotatividade de pessoas. Só que a gente não está sabendo como começar. E essa pergunta vem direto. Essa semana eu estava com um produtor, ele disse, Ana, eu sei todos os problemas. Eu não sei por onde começar e eu tenho medo, porque o mercado não me dá segurança. Eu sou refém muitas vezes porque eu não consigo demitir sabendo que eu preciso demitir. Então, e o mercado nunca vai dar segurança. A grande questão é como que a gente começa, entende, clareia e ter um setor de RH e partir desse princípio, talvez é o inicial e bem como a Débora trouxe, a oxigenação do processo. Então, é muito caro, muitas vezes, tu conseguir manter, e se tu não tem, bom, então eu sou responsável disso, automaticamente vai para a liderança. E uma liderança, e por que eu trago que, ao meu ver, independe muitas vezes do tamanho, porque o líder sempre vai ser exemplo. Pode sim ter um setor de RH, mas as pessoas estão olhando para quem está liderando. As pessoas estão olhando para o gerente que está a campo, para o dono, para o produtor, porque na fala dele sempre vem patrão, sempre. Se o patrão está bem, a gente está bem. Se o patrão está olhando, se o patrão é próximo, tem uma segurança, a empresa ela. Então, muitas vezes a gente acaba, precisa ter essa sensibilização sobre o que é importante, mas sempre lembrar, e aos ouvintes que estão à frente, gerindo negócios, o quanto é exemplo. E as pessoas estão sempre cuidando, sempre reparando, sempre observando. E isso é importante, porque quando vem mudanças na equipe, se o líder não faz, isso já é rebatido. Chega para nós. Pode não chegar para o produtor, mas para a gente chega. E isso não acontece na sede. Vai acontecer no galpão? Eu já ouvi isso aí. Então, eu acho que essa questão, assim, a gente precisa entender que talvez a gente vai ter com muito mais força e a gente está trabalhando muito forte para isso, mas a gente vai precisar de uma fase de transição. Talvez entender um novo modelo de negócio, construir novos comportamentos. E é isso que a gente quer trazer agora em dezembro. Uma conversa, assim, onde tem um ambiente acolhedor para isso de liderança. Onde se tem um lugar onde a gente despeja os desafios, mas que a gente também construa soluções. E soluções, assim, imediatas. Claro, não se resolve problema, não vai se resolver problema todos em dezembro. Óbvio que não. A grande questão é o que eu ainda posso fazer agora. Eu acho que esse é o ponto, porque as pessoas entendem que a mudança ela é gradativa. E às vezes a gente tem uma afobação, né, muito grande para querer fazer. Isso me permite até, só para não perder a linha da ideia que a Ana estava trazendo muito bem, aí a questão que tu estava falando da rotatividade, o treinamento de integração, a ambientação do profissional. O que acontece? Quando isso não está claro da importância que isso tem, né, na parte também de adaptação ao trabalho, acaba-se a pessoa entrando e fazendo essa parte só mais técnica mesmo. E no momento em que vai se trabalhar um pouco mais a recepção, o entendimento, quando a gente fala aí de missão, visão, valores, mas isso conectado com o trabalho, né, com a cultura da empresa, a gente já está construindo uma identificação. A gente não gosta de tudo em tudo, mas a gente acaba se identificando mais com algumas coisas. Mas é preciso a gente conhecer como que isso funciona. E a gente tem na área de gestão de pessoas, buscado trabalhar com a liderança, né? E sendo o líder, a empresa dando ou não a estrutura de ter esse apoio, mas de identificar o orgulho em pertencer. Uhum. Quanto mais isso claro estiver, e quanto mais isso estiver sendo trabalhado em treinamento, isso ajuda nessa manutenção, nesse engajamento. Porque em situações difíceis, em situações de falha, em situações de feedback, eu preciso fazer uma correção, a gente tem que conseguir fazer isso de forma que não tire a identidade dessa pessoa com esse ambiente. Não quer dizer que está tudo ruim. Eu cometi um erro, então eu não sirvo para nada. Está tudo ruim. Né? Uhum. Não, é um ponto que precisa de melhoria dentro de todos os outros pontos que já vêm sendo bons. Então, faz um balanço positivo, né? Ajusta o que precisa. Mas também precisa estar sendo construído continuamente essa identidade e esse orgulho em pertencer com o negócio. Eu só fazendo um gancho, né? Que a Débora tá trazendo, acho que nada mais é do que tu não simplesmente só querer corrigir, né? Porque também é um desafio para o líder
dar os feedbacks, né? É um momento em que ele está se desafiando a ter momentos novos com a equipe, enfim. Agora eu vou começar a falar, né? Vamos supor que a partir de hoje eu vou começar a falar tudo que está errado. Só que é extremamente importante o líder trazer a visão dele, a mentalidade essa de crescimento, o mindset para dentro da empresa na orientação. Porque se tu tá corrigindo alguma coisa, pelo menos uma ideia tu tem que dar para a pessoa de como que ela vai conduzir daqui para frente, né? Para ela justamente não ficar com esse sentimento, putz, estou fazendo tudo errado, o que eu faço agora? Porque a pessoa não tem culpa muitas vezes de estar fazendo errado, ela simplesmente não encontrou uma nova solução, né? Se ela tá bem intencionada, enfim, ela tá fazendo o melhor dela, achando que tá fazendo o bem, né? Muitas vezes ela não tá. Como é que tu conduz que é o feed forward, né? Que tem que dar a orientação para a pessoa também, né? É importante, né? E a constância desse feedback é importante, porque é a manutenção dele, exatamente. Porque se tu deixa para dar esse feedback quando a última gota encheu o copo, né? Aí vai por água abaixo, porque tu não vai dizer assim, tem que esse ponto, então vamos fazer assim, vamos fazer assado, não, tu vai despejar, e aí pode, como tá lidando com pessoas, pode haver um embate ali, a solução do problema é assim, não, então tá, se não tem solução, tchau, né? Trocaste um cara bom, ou demitiste um cara bom, porque tu, enquanto gestor, deixou o copo encher para dar o retorno para aquela pessoa. Isso, e aí a gente está falando de duas coisas, que é feedback e análise de desempenho. Então, nos treinamentos de liderança autêntica, que é o que eu trabalho dentro daí da psicologia positiva, quando a gente prepara o terreno e convida a participar, o convidar a participar é fazer perguntas e dar feedbacks. Por que o feedback precisa ser dado logo que acontece? Porque eu preciso linkar com comportamento, senão a pessoa leva para o lado pessoal. Claro. Eu preciso dizer que foi observado tal coisa, porque eu direciono para o comportamento. A pessoa faz uma reflexão para o seu comportamento, e não porque eu sou assim, devia ser diferente, né? Não é a pessoa, é o comportamento. E responder produtivamente, que é poder ajudar a pensar se aquela pessoa, né, não está conseguindo sozinha. Então, nos treinamentos de liderança autêntica, a gente trabalha como convidar a participar. E que o feedback, se eu disser assim para a pessoa, assim, tu lembra semana passada? Não lembro. Aí a resistência vem, não, mas não foi bem assim, não foi assim que aconteceu. Agora, se foi ontem, né? Se no momento tu não tá bem, deixa passar um pouquinho, dá uma respirada, troca uma ideia com alguém, né? Que aí a gente vê bem dessa questão, seja com o gestor da empresa, seja com de outra área, ou seja com alguém de RH que você tiver, né? Ou com quem está prestando serviço também, mas trocar uma ideia e aí fazer logo em seguida o feedback. Por quê? Porque o feedback vai dando subsídios para uma análise de desempenho, né? Então, porque o comportamento ele não é imediato, ele não muda imediatamente. Então, eu preciso ter um histórico, e o histórico é os feedbacks que vai me dando aí, que a gente chama aí dessa caixa de ferramentas. Diz que tem uma pesquisa que fizeram, isso envolvendo empresas do mundo inteiro, diz que 50% das pessoas que saíram dos seus empregos disseram que seus gerentes poderiam ter feito alguma coisa para eles não saírem. Ou seja, a comunicação está muito ligada, né? Não adianta. Gurias, Roger, a gente tem que refazer o link? Não. Não? Tá. Então a gente vai para o intervalinho, tá? E a gente já retorna aqui. A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece para locação o Salão Térreo e os Caramanchões na área dos jardins para momentos de lazer em família. Consulte o escritório do Sindicato Rural para saber todas as informações e também a agenda de datas disponíveis. Nossos contatos são 3412-4190 e o WhatsApp 99972-1982. A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da família.
Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui região. Imembuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Mais um ano chegando ao fim e a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí quer agradecer aos seus associados pela união de sempre na luta pelo agronegócio. Tornamos juntos momentos difíceis em insuportáveis e bons em memoráveis, sem nunca perder a coesão. Obrigado a todos que sempre estiveram ao nosso lado. Que venha 2024. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é tempo que contar, é confiar, realizar. Abra uma conta no Sicredi, é mais do que cartões, crédito e investimentos, é ter um parceiro de verdade. Não é só dinheiro, é tempo que contar. Na Eletroeste você pode confiar. São mais de 30 anos movendo o campo e a cidade. Energia solar a gente entende. Aqui na Eletroeste, os projetos são pensados junto com o cliente para determinar a melhor solução para cada caso, sem nenhuma dor de cabeça. Eletroeste, a energia que você precisa. Rua Flores da Cunha, 2350. Ou entre em contato pelo fone WhatsApp 3412 3150. Muito bem, estamos voltando aqui para o nosso programa. Quanto tempo a gente tem ainda, Roger? 12 minutos. 13 minutinhos aqui, a gente ainda tem, e eu acho que é importante nesse momento da gente comentar, tanto Valentina como a Ana, do próprio curso, né? De como que vai funcionar, como que entra em contato, como é que se inscreve, valores, né? Como é que vai funcionar isso aí? Deixo para vocês, quem quiser tocar ficha, toca ficha. Joia. Bernardo, a gente vai fazer os encontros todos online. Para a gente, assim, vai ser a nossa primeira experiência no 100% online. A gente teve esses passos gradativos, começando todos os nossos cursos no presencial e depois migrando para o online. A gente está bem cômoda porque já conseguimos validar essa abertura, tá? Principalmente nesse tom assim, voltado mais ao gerencial, à liderança. Vão ser 4 encontros de 1h30. Nas datas a gente vai... Não sei, Vale, tu tem aí aberta? Sextas e sábados, sextas à tardinha, 18h30, e sábado às 8h. 8 e 9, dia 8, dia 9, e dia 15 e dia 16. Isso. 4 encontros. E as inscrições estão abertas. A gente está fechando uma turma que não seja tão grande assim, que possa ter essas discussões, construções, e que possa ter esse acalento, assim, essas trocas, né? Vai trazer no curso, assim, uma visão. A gente está num período muito ainda de sensibilização, né? Os gestores rurais, eles não se veem como líderes. Eles não têm essa consciência, assim, né? De que realmente eles são exemplo, tudo aquilo que eles vislumbram na parte de cultura mesmo, do negócio. Eu gostaria tanto que acontecesse tal coisa. Bom, mas a primeira pessoa que tem que mudar aqui dentro, né, é o líder, né, é tu, enfim, e isso se reflete naquilo que tu valida, né, de comportamentos na tua equipe, né, assim como o caso que tu trouxeste, né, Bernardo, desse cara aí que é extremamente competente e tudo mais, né, e geralmente o que acontece? Pessoas muito competentes, assim como a Débora falou, a gente acaba contratando por experiência, mas demite por comportamento, né, e esse processo de seleção, ele mudou bastante,
né? Hoje tu tem que estar muito mais vinculado à questão de comportamentos e valores com a pessoa do que propriamente a experiência, as técnicas que ela conhece. É importante, é bem importante as hard skills, né? Mas as soft skills são mais relevantes e geralmente é o que faz as pessoas ficarem nas empresas, né? Essa questão dos comportamentos. Então, a gente vai trazer, assim, práticas de liderança, identificação de oportunidades de crescimento, técnicas de comunicação, né? E a gente vai trazer esse olhar, assim, essa consciência de o que é importante a gente olhar para a equipe, né? Porque essa dificuldade que a gente tem cultural de não abrir as coisas, a gente nota que cada vez mais, talvez os produtores se identifiquem com isso, né? A gente está numa posição de refém, né? Tanto o empregado com o empregador e o empregador com o empregado, né? Porque falta mão de obra qualificada no campo, falta. A gente ainda não tem parâmetros muito bons, de bons salários, né? Ainda os salários são médio, baixos, e a gente acaba tolerando muitas coisas dentro da empresa porque fica com medo de que a pessoa vai embora, fica com medo de perder um cara que tem algumas coisas boas, mas que outras já são ônus muito maiores, né? E então é importante a gente ter essa ferramenta assim para conhecer a equipe melhor, né? Entregar isso no curso para trocar ideia, enfim, no sentido de trazer mais subsídios para o líder tomar a decisão e ficar mais seguro na posição que ele está ocupando, né? Na gestão do negócio, porque não adianta tu ter um baita plano forrageiro, um baita modelo de negócio e investir dinheiro se tu não tem pessoas para executar, se as pessoas não estão ficando mais de 2 anos e meio na empresa, né? Então, assim, é importante ter essa visão para ter justamente essa sustentabilidade do negócio, porque tem muita gente saindo da atividade por não conseguir, né, ter pessoas trabalhando junto e engajar a equipe, enfim, né, e ter um ambiente colaborativo. Né? Uhum. E como é que entra em contato para fazer as inscrições? Aí pode entrar em contato pelas nossas redes sociais ali, no nosso Instagram, nosso Face, @agroteams, ou pelos nossos telefones, né? O meu é 559-9988-8608. Aí é só entrar em contato conosco que a gente manda o link da inscrição, manda todas as informações ali. Uhum. Começa dia 8. Dia 8, à tardinha. Tá, até quando podem ir as inscrições? A gente vai estar com as inscrições abertas ali até quarta, quinta-feira, vai ter. Uhum. Tá, só 8 e depois 15 e 16? Isso, São certo. 2 finais de semana. 2 finais de semana, 4 encontros. Isso. Exato, né? É isso aí, muito bem. Débora, a gente estava conversando exatamente antes de começar o programa, e que tinha tu tens algumas oportunidades, né, de trabalho e que não são fáceis de serem preenchidas, né? Mas eu acho que é válido pelo alcance da rádio da gente poder deixar aqui, deixar aberto essas possibilidades, né? Tu explanar até para as pessoas daqui a pouco entrarem em contato para se candidatar. Ótimo. Né? Isso, eu tenho no serviço de seleção, né, através do site deborablanco.com.br, em Para Você, vai em oportunidades, ali vai estar as oportunidades em aberto. Então, falando aí um pouquinho da questão do perfil para o agronegócio, tem uma oportunidade de coordenação administrativa e RH, uma empresa com 60 colaboradores, precisa desse apoio ao gestor técnico. Então, quem gosta de pessoas, de gestão de pessoas, de fazer esse trabalho em parceria, e precisa residir, então tem que gostar do agro também, de estar lá, né, no campo de segunda a sexta-feira, tá? Pode também mandar por um e-mail, oportunidade@deborablanco.com.br. Ali no site também tem como cadastrar o currículo, né? Se não tem aí o currículo, mas se não tendo, pode também mandar direto para o e-mail oportunidade@deborablanco.com.br. O WhatsApp Business, que é 984580717. Repete. 984580717, tá? No Instagram, da Débora Blanco Psico, @DéboraBlanco Psico, tem todas essas informações também, né? Então de auxiliar de eletricista, né? E em função de uma empresa que presta serviços na parte de energia solar, né?
de poder, então, auxiliar aí, né? E é uma bela oportunidade também de aprendizagem. A empresa tem uma boa estrutura de treinamento técnico, né? Tem formado profissionais, que é a Eletroeste, então de poder estar também ali participando desses processos seletivos. A parte de treinamento de liderança e treinamento comportamental, eu tenho mas turmas presenciais normalmente, né? Estou com 3 turmas aí de liderança autêntica e talvez uma possível nova turma, é que essa época é mais difícil o presencial, né, a questão da disponibilidade, mas possivelmente para janeiro também a gente tenha treinamentos mais comportamentais. E todos pelo próprio site ou pela rede social ali fica sabendo dos cursos? Isso, eu divulgo tanto a parte dos treinamentos, quando eles são treinamentos abertos, que nesse caso, né, alguns são in company, assim como as oportunidades de trabalho. Inclusive os treinamentos também, se for ali para você, treinamentos, tem o que está em andamento para realizar a inscrição. Perfeito. Muito bem. Valentina, Ana, obrigado pela participação, parabéns pelo mais um curso, né? Tomara que tenha bastante aderência, acho que vai ter, e que seja mais uma vez um sucesso de todos os outros que vocês já fizeram aqui, né, com esse tema de treinamento de pessoas. De algo que, de todas as vezes que a gente conversou aqui, né, a gente nunca veio e começou o programa dizendo assim, olha, este não é mais um problema do agro. Continua sendo um problema, né? Então, talvez seja infindável, né? Porque a gente lida com pessoas e a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é um ramo vasto, né? Um trabalho árduo que vai longe ainda, né? Espero poder contar com vocês em outras oportunidades aqui também. Obrigado para vocês. Obrigada, Bernardo. Obrigada pela oportunidade. Débora, foi um prazer dividir contigo esse programa. E, bom, acho que temos muitas formas de fazer parcerias aí para a gente poder se somar e, enfim, contribuir para a nossa região, nosso setor. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada, Bernardo, pelo espaço. Agradecer vocês a conversa, a troca. Acho que tantas outras a gente vai ainda continuar, né? E com certeza, sendo positiva, já resolvendo esses problemas que vêm acontecendo a campo. Bacana teu trabalho, Débora, parabéns. O Bernardo, sempre a gente se sente em casa e fica muito feliz de ter esse vínculo assim da comunicação e chegar isso no campo. Parabéns pelo trabalho também. Ótimo, é muito gostoso, né? Eu estava conversando que, né, a Valentina e a Ana Luísa, a gente que gosta também do que faz, né, se disponibiliza o microfone, é que nem professora, né, que não, que a parte de treinamento a gente tem essa parte, não quer largar o microfone, aí tá corajoso. Gostam de treinamento com o microfone aberto, né, gurias? É um desafio, a gente fica a manhã inteira aqui conversando, tomando mate. Vai longe. Vai longe. Débora, obrigado por ter vindo, né? Vem mais vezes, não vamos deixar tanto tempo assim, né? Acho que a gente estava tentando lembrar, acho que a Débora fez 3 anos que veio aqui no programa, 3 ou quase 4 anos, né? Que veio aqui pra gente conversar. Vem mais vezes. Obrigada, com certeza. Muito bem, gente. Chegamos ao final do nosso programa. Acho que atingimos de novo o nosso objetivo. Eu queria só dar um recado antes de terminar. Ele é um recado importante. A gente tem acho que muita gente que está nos escutando vai saber de quem eu vou falar. A família Cerati não está passando por um momento muito bom junto ao Fábio. Então, e estão precisando de doação de sangue. De todos os tipos, em nome de Fábio Almeida Cerati, no Hemocentro do Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, né? Fica um carinho muito grande, sou extremamente suspeito para falar deles, né? Pela proximidade e pelo quanto gosto deles, mas é um momento muito importante que não está sendo fácil para passar, né? Vamos torcer pelo nosso amigo Fábio, e que tomara que saia dessa, né? Então, quem puder ajudar, quem estiver em Porto Alegre, eles precisam de doação de sangue em nome do Fábio Almeida Cerati, no Hemocentro do Hospital São Lucas da PUC, certo? Tomara que corra tudo certo e que Fábio saia dessa e em seguida esteja aqui conosco. Mas muito bem, agradecer aos nossos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Arroz Requinte,
o alimento de todas as horas. Imembuí, Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizado na BR-472, saída para Barra do Quaraí. Contato pelo telefone 55-996-23-9936. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. A gente estava falando deles, que tem esse cargo, né, que está sendo disponibilizado. E está aqui nossos patrocinadores. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estância Nova Aurora. Tradicional criatório das raças Hereford, Braford e ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Hereford e Braford diretamente na propriedade. Agende sua visita através do telefone 3412-4033, pelo celular 99607-1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaAurora@uol.com.br. Muito bem, um ótimo final de semana a todos, continuem se cuidando e até a semana que vem. A Associação Rural de Uruguaiana disponibiliza para festas e eventos a locação do Salão Nobre no Parque Agrícola e Pastoril. Espaço amplo, confortável, bonito, climatizado e com estacionamento. Também oferece... A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, no almoço e no jantar. É sabor.